Ai, que loucura! Diretamente dentro da sua cabeça. Peraí, eu me perdi porque a música tá tocando ainda. Me perdi, calma aí. Ai, que loucura! Diretamente dentro da sua cabeça. Calma aí, gente. Você, cara, eu já não ia voltar. Você tossindo agora é que eu não vou voltar mesmo pro programa. Começou. Diretamente de dentro da sua cabeça. Começa agora, ó, Esperon que ouça o seu resumo semanal da semana. Meu nome é Matheus Esperon, aqui comigo hoje, Gustavo Angeles. Ai, que loucura. Gustavo, pra gente começar com a energia lá em cima, sabe o que eu queria trazer assunto aqui? Adolf Hitler tinha um micropênis. Foi descoberto essa semana, vai sair um documentário amanhã, da data de gravação no Reino Unido, chamado Hitler's DNA, Blueprint of a Dictator, que revelou algumas coisas sobre Adolf Hitler a partir de testes genéticos, e uma dessas revelações foi que o ditadorzinho austríaco, não é alemão, hein? Ele é austríaco, né? Não é? É. Ele tinha um micropênis. Aí eu te pergunto, Gustavo, justifica ter feito o que ele fez só porque tem um micropênis? Não justifica. Eu tenho, não fiz. Não. O também. Sério? Sério. Não, como assim? Dizem. Como assim? Dizem que ele tem micropênis. Representatividade importa. Abraço pro então. Forte abraço. Caraca, é sério? Quem é que diz isso? A Marjorie Chano? Quem é que fala isso? A fofoca na Globo. Inclusive, essa semana eu vi um corte no TikTok de um podcast. Pô, esqueci o nome do maluco que faz. Mas ele tá falando assim, ele pergunta qual é o maior pau da Globo? Porque o menor todo mundo sabe qual é. É meio que sabido. Sabe quem também tem micropênis? O Henrique Iglesias. Cara, eu sei muito desse assunto. Infelizmente eu sei muito desse assunto. Eu ia perguntar mas isso. O Henrique Iglesias, inclusive, o Henrique Iglesias, a assessoria dele pede em entrevistas que não se pergunte sobre o pau dele nas entrevistas. Mas aí rola o efeito Barbra Streisand, né? Porque se você falar... Exatamente. Né? Não pergunte agora, eu quero perguntar. E aí? Tu vai catar manga ou vai transar? Não, tá maluco, pois é. Não, e às vezes também eu acho que, de repente, a pessoa fica assim, eu tenho um micropênis. Tipo, cara, de repente você só tem um pênis pequeno. E tudo bem, e dá certo. Até porque, porra, tem aí todos o time maravilhoso das lésbicas e bissexuais e gay afins que não tem, no geral, né? Não tem. E se divertem tanto quanto ou mais. Exatamente. Só essa ideia de que tem que ter um... Primeiramente, não é nem que tem que ter um pau grande, tem que ter um pau pra se divertir. Não é mentira. Não precisa. Não precisa. Porque, Gustavo, quem tem boca, vai aonde? Vai a Roma. E para outros lugares também. Mas você pode ir na descrição desse episódio, se você quiser, para você conhecer o time code desse capítulo, os númerozinhos mágicos. O quê? Já começou daquele jeito o podcast. Bom demais. Esse episódio promete muito. Isso é o primeiro, né? A gente ainda vai gravar mais um hoje. Pois não, cara, eu tô virado aqui no sei lá, em alguma coisa, porque essa semana foi fora, eu tô muito cansado. E desde a época que remonta o 10 de 10, a gente falava, porque gravava um podcast. Depois do expediente cansado, ele rende loucuras muito boas, porque tá todo mundo meio coringado, né? Mas enfim, na descrição desse episódio você pode ver o time code, que são os númerozinhos mágicos que te levam para outras sessões do podcast. Pode pular alguma sessão que de repente você não tem interesse, ou de repente a gente vai entrar em spoiler sobre algum filme, alguma série que você ainda não assistiu. Pode pular sem problema nenhum, a gente não fica chateado. Mas, Gustavo, vale o aviso. Às vezes alguns temas inesperados levam a gente por caminhos inesquecíveis. Então, se você pular alguma coisa, pode ser que você perca algo que mudaria a sua vida. A Thames comentou aqui no chat, a censura do YouTube caindo em cima desse vídeo. Pode crer, vai ser uma delícia. Mas, o que é uma delícia também é lembrar que a gente tá gravando podcast toda sexta-feira, 7 da noite, no canal Esperam que Goste. Tem link aí na descrição. E lembrando pra você também, dê a notinha pro podcast, ajuda a gente. Isso, eu sei que é chato pedir, mas isso ajuda pra caramba. Então pega agora mesmo o seu celular pra você não esquecer. Se você puder, tem gente que tá lavando a louça, tem gente que tá fazendo exame de proctologia aí nas pessoas e tal. Então não dá pra usar as mãos agora. Mas se você puder, deixa seu joinha, sua estrelinha aí pra ajudar a gente, porque isso realmente tá dando uma força. E o que tá dando uma força também, que a gente vem comentando aqui semana a semana, são os comentários no Spotify, porque a gente vai pro nosso momento Caravana do Faustão no Spotify. Então um abraço pra quem comentou o último episódio, que foram as pessoas: Luan Figueira, Gabriel Penteado, André Medeiros, Aninha, Peterson Oliveira, Felipe Soares, Pedrocas, Matheus Patucci, Rafaela Rico, Coca, Francesco Walter, Bianca Lira, Davi Dutra, Rodrigo Leite e Luiz Carlos. Uou! O Luiz Carlos, inclusive, ele me mandou uma DM no Instagram me contando uma coisa que eu não posso contar, porque tem sigilo. Caraca. Então eu deixei todo mundo à vontade. Depois eu te conto, Gustavo. Quer dizer, não, claro que não. Não vai contar. Não, o Gustavo e a minha esposa é a mesma coisa, assim. Não existe fofoca, não existe segredos entre nós. É verdade. Mas é engraçado isso em relacionamento, né? Porque quando você conta um segredo pra uma pessoa que tem um namorado, tem um cônjuge... Você assume, né? Não. Você assume que ele vai contar. Exatamente. Você assume que você não tá contando um segredo só pra uma pessoa. Você tá automaticamente contando pra duas pessoas. E isso é super saudável, você concorda?
Você concorda, seu filho da puta? Eu concordo. Cara, o que talvez as pessoas concordem aqui comigo, Gustavo, é que poderia ser em tom de ameaça. Por quê? Star Trek, né? A franquia Star Trek vai ser rebutado novamente nos cinemas. Então aí seria um tom de ameaça. Mas esse reboot, cara, que eu não tô puro mesmo hoje não. Mas, eu não tomei nada. Mas esse reboot será pelos diretores de Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes e A Noite do Jogo, que são o Jonathan Goldstein e o John Francis Daley. Cara, eles são ótimos diretores, tipo, ótimos diretores. Eu tenho que ver, eu tenho que ver esse Dungeons and Dragons. Cara, é muito bom. Tipo, é um dos filmes recentes que mais me dói não ter virado uma franquia. Assim, um filme que poderia ter virado uma franquia e não virou, porque foi mal na bilheteria. A Paramount tem as datas de estreia dela meio malucas e tal, não divulgaram muito bem também. Mas, cara, poderia muito ter virado uma franquia, é muito bem dirigida, é muito divertido. Então, eles estarem por trás, porque a franquia Star Trek até então tinha sido rebutada pelo J.J. Abrams, né? O cara que destruiu Star Wars, né? Um dos responsáveis pela destruição absoluta de Star Wars no cinema. Tinha rebutado, eram até filmes legais. Eu não era fã de Star Trek, nunca nem tinha assistido nada de Star Trek. E aí eu vi o primeiro filme, se não me engano, de 2009, cara, com o Chris Pine, o Zachary Quinto e tal. E aí, muito legal, e ele trouxe toda uma nova leva de fãs. Eu acho que realmente foi uma franquia que, brincadeiras à parte, contra o J.J. Abrams, eu acho que ela realmente conseguiu reavivar Star Trek, assim, como franquia mesmo. Tanto que depois saiu série, animação, outros filmes e tal. Então, bem legal, mas já tinha um tempo que eles estavam tentando fazer esse quarto filme, né, com o mesmo elenco, com o mesmo universo e tal. Não tava rolando, então agora eles vão rebutar tudo. Então Chris Pine e Zachary Quinto desempregados. Mas tô animado, não tem data nenhuma, né? Ainda tá tudo aí começando, mas vai ser interessante. Eu falei do Star Trek como um possível em tom de ameaça, mas agora vamos para um tom de ameaça de verdade aqui, que é: CEO da Disney está incentivando o uso de IA, inteligência artificial, para novos conteúdos. Porque durante uma conferência que teve recentemente, o Bob Iger, que é o CEO lá da Disney, bem problemático, ele disse, abre aspas, olha a audácia, olha a petulância do cavalo, Ivair. Vemos oportunidades fenomenais para implantar IA em nossas plataformas diretas ao consumidor. Isso incluirá recursos semelhantes a jogos e a capacidade de usuários criarem conteúdo gerado por IA e consumirem conteúdo gerado por outros usuários. Eu te pergunto, Gustavo, quem pediu isso? Os bilionários que estão lucrando com a IA. Verdade, ótimo ponto. Cara, assim, que merda, que desperdício de tudo, sabe, assim, de energia, de ideia, de recursos, literalmente, né, assim. Pra quê, cara? Que coisa imbecil, com todo o respeito, uma puta merda, né, cara? É uma questão estritamente financeira, mas, cara, a IA já tá entrando num ponto, assim, que as pessoas estão vendo que vai dar merda. Estão falando de estouro da bolha, né? Vamos ver o que vai rolar, porque, assim, tem uma parte grande dessa economia especulativa dos Estados Unidos que tá apoiada nos lucros das empresas de IA. Se isso não retornar, a chance de dar merda é bem grande. Não, e já tem uma galera soltando a mão. Tem uma galera, tipo, grande de investimento e tal, que já tá vendendo ação, já tá pulando fora. E tanto que isso que a galera tá tomando como indício de que, cara, essa bolha aí vai estourar. É uma parada meio mal comparando, vai rolar uma metaversação da inteligência artificial, né? Que aquele negócio de... Não, era meta? Como é que era o nome daquele bagulho do... Não é meta, não. Qual era o nome? Aqueles mundos virtuais. Metaverso. Aquele lance do metaverso que a galera vendeu como, não, isso aqui é o futuro, nossa. São vários usos incríveis. Aí ninguém mais fala disso. Quem acreditou nessa porra, aí tem que tomar no cu mesmo, né? Pois é, mas aí é claro, ainda foi mais longe e tal, mas também não é, vamos com calma, né? Não é assim, todo mundo vai usar e tudo vai ser substituído. Aparentemente não, né? Pelo jeito não. Mas não é bem assim. Vamos ver no que dá. E aí só pra fechar aqui mais um, talvez em tom de ameaça, que é Alien Earth, a série do Alien, foi renovada pra segunda temporada e, assim, eu botei tom de ameaça com uma interrogação, porque poderia ser tom de ameaça, porque a primeira temporada é bem ruim, eu achei realmente bem ruim. Acho que até o consenso no geral foi a série que não foi realmente muito bem recebida, tanto pela crítica quanto pelo público no geral, mas eu acho legal ter uma segunda temporada, porque tem a chance dos caras melhorarem, aprenderem com o que não foi legal e tal, né? Corrigir o que deu errado, né? Pois é, o próprio The Office, eu sempre uso esse exemplo, né? O próprio The Office, eu sei que tem gente que gosta, mas eu acho a primeira temporada do The Office bem ruinzinha, assim, tipo, pra não dizer outra coisa. Então, pra mim, a partir da segunda que eles se encontram, e na real, os próprios criadores da versão americana falam sobre isso, que foi, né, que na primeira eles estavam meio perdidos, não sabiam ainda como fazer o Michael, tava meio que mais uma imitação do cara da original britânica, né, e aí sim que eles começaram a entender, especialmente pelo estouro que o Steve Carell teve com o Virgem de 40 anos, né, que a primeira temporada, o Michael Scott é um cara muito mais escroto mesmo, né? É um cara meio babaca mesmo, assim. E aí eles viram que a galera gostou tanto do Steve Carell. Eu falei que o Michael Scott estourou, tô maluco, né? O Steve Carell estourou no Virgem de 40 anos por ser justamente um cara
carismático, que o pessoal torceu por ele, gosta dele e tal. E eles falam, pô, vamos tentar Bonachão. Exatamente, um bonachão, mas de bom coração, né? Então, assim, eles tentaram trazer isso pra série e deu super certo, né? Foi aí que o The Office estourou. Então, Alien Earth, segunda temporada, deve chegar em 2027. Então tem muito tempo ainda pra gente ver o que vai acontecer. Falando em coisas que vão acontecer, eu vou falar aqui de coisas que aconteceram. Vou trazer aqui nosso update semanal de futebol. Bom gancho, bom gancho. Eu vou trazer aqui nosso update semanal de Flamengo. E assim, eu tava pensando sobre essas últimas semanas que eu falei, e é muito ruim porque a gente sempre grava antes da rodada acontecer e publica depois da rodada. Então fica tudo meio desatualizado, assim. Eu gravei na sexta com uma energia, tipo, pouco tempo depois de uma entregada imbecil do Flamengo, mas quando eu editei, já fui publicando, o Flamengo já tinha colado na liderança novamente, mas eu vou tentar falar sempre algo sobre isso, porque esse mês de novembro tá sendo muito carregado de tensão, o futebol toma muito do meu tempo e de muita gente, e eu só tenho pensado nisso ultimamente. Só que aí, essa semana rolou uma atualização aqui do caso do Bruno Henrique, né? Dar um esclarecimento aqui do desenvolvimento da história, finalmente fechou esse ciclo aí. Quando eu falei sobre o assunto, eu trouxe a notícia, a gente não tinha muitas informações sobre os detalhes da parada. E aí eu vou contar aqui, essa semana rolou acabou o julgamento, rolou o julgamento da segunda instância, o Bruno Henrique foi condenado em um dos artigos e absolvido em outros. Quando eu trouxe a notícia, eu falei um pouco de chateação da situação, porque eu e muita gente, a gente estava comparando o caso do Bruno Henrique a outros casos com envolvimento de aposta que tinham saído anteriormente, que era tipo Nino Paraíba, Eduardo Bauerman, Aleph Manga, que são casos que não são muito comparáveis. Esses casos são de uma forma e o do Bruno Henrique é de outra. Esses outros caras participaram de uma organização criminosa e tomaram atitudes dentro de campo para favorecer apostadores e receberem um dinheiro por fora. É diferente do caso do Bruno Henrique. Porque o que aconteceu? O Bruno Henrique recebeu uma orientação do clube dele, no caso o Flamengo, de tomar um cartão amarelo. Isso acontece no futebol há muito tempo. 3 cartões amarelos dão suspensão automática e o cara não joga o jogo seguinte. Quando tem um jogo muito importante próximo e o jogador tem 2 cartões amarelos, é prática recorrente no futebol, entre aspas, escolher o jogo que o cara vai ser suspenso. É estratégia, né? É uma questão de estratégia. E foi isso que aconteceu no caso do Bruno Henrique. Ele tinha tomado 2 cartões amarelos e tinha uma partida contra o Santos. Depois do Santos, tinha uma partida contra o Fortaleza e a seguinte era contra o Palmeiras, que seria uma partida muito mais importante ali no campeonato. O Flamengo orientou o Bruno Henrique a tomar um cartão amarelo para garantir que ele ficasse de fora contra o Fortaleza e não arriscasse a participação dele na partida contra o Palmeiras. Isso acontece sempre no futebol, é eticamente questionável, mas é muito aceito. O Bruno Henrique, sabendo dessa orientação, ele informou para o irmão dele que iria tomar esse cartão amarelo. E aí que moram as duas diferenças principais do caso do Bruno Henrique para os outros. O cartão do Bruno Henrique não é inicialmente pensado exclusivamente para burlar a ética esportiva e favorecer apostadores, ao mesmo tempo em que o próprio Bruno Henrique não ganhou dinheiro nessa situação. E aí é óbvio que o que o Bruno Henrique fez está errado. Só que é uma situação que acabou ficando num limbo jurídico que não é bem descrita pelos artigos do Código de Justiça Desportiva, e os próprios auditores do STJD reconheceram isso. Tipo, tem uma brecha, né? Esse caso serviu pra mostrar que tem uma brecha esquisita, né? Mas é assim, Exato. Não é culpa do Bruno Henrique nem do Flamengo, tá ligado? Exato. A defesa do Bruno Henrique conseguiu sustentar que para enquadrar ele no artigo 243 e 243A, precisaria ter prejudicado esportivamente o Flamengo e manipulado o resultado da partida, o que não aconteceu no caso do Bruno Henrique porque era uma orientação do Flamengo. Nos outros jogadores, os caras tomaram amarelo para ganhar dinheiro e dar dinheiro para apostadores à margem do clube. Inclusive, um dos auditores que votou na última quinta-feira defendeu que seja feita uma atualização do código do STJD e tal, porque o código é de 2009 e, cara, as coisas avançaram. Nem então, tinha assim, tanta bet, né? Assim, não tinha nada, tinha, era né? proibido a aposta no Brasil. A regulamentação das apostas é de 2018, assim, no governo Temer. Então, assim... Valeu, hein, Michel? É uma situação complicada. O BH foi absolvido nesses artigos que eu falei, que são os que previam suspensão de partidas, e foi aplicada a pena máxima no artigo 191, que aí é uma pena de 100 mil. E isso acabou gerando uma sensação de impunidade que eu entendo, assim. Eu acho que, cara, é uma situação realmente absurda. Isso tudo que eu falei é a análise do julgamento, assim, o que aconteceu, os fatos. Agora eu quero dar uma opinião, que é o que mais me incomoda nesse caso todo, e parte da minha revolta quando eu trouxe o anúncio inicial era meio que prevendo que isso ia acontecer,
E é que a gente está tratando aqui de um dos sintomas enquanto a doença continua aí. E a doença é essa questão toda de apostas, cara, que tem muita gente se fudendo por apostas. A gente evita de olhar para esse assunto, mas a quantidade de gente que está se fudendo com apostas esportivas é gigantesca. E me incomoda muito que todas as partes, e aí imprensa, Flamengo, justiça desportiva, atleta, torcida, tudo, a gente só trata de pune ou não pune, joga ou não joga, vai ser suspenso ou não vai ser suspenso, enquanto não se discute o efeito das apostas sobre o esporte, sobre as pessoas, dos patrocínios, sobre nada, assim. Nenhuma reflexão sobre o assunto foi feita, nada educativo foi gerado, não se discute como a gente vai prevenir isso de acontecer em outros casos, acaba que tudo se reduz a uma discussão clubista, inclusive de muita gente da imprensa que deveria praticar a isenção. Isso é o que mais me incomoda. Assim, de conhecimento total. Eu que sou ignorante, eu me informei muito rápido e aí tem gente da imprensa que se recusa a fazer isso. Os caras estão nos espantalhos aí. Tem até gente da imprensa trazendo coisa do caso do Ninho, né? Dos meninos do Ninho, pra falar sobre isso. Porque esse cara, o que tem a ver? Ainda mais com essa gestão, né? E aí eu acho muito doido também nesse caso todo, que o pessoal tá comparando muito com o julgamento que acho que ainda vai acontecer, né? Do Vitor Roque, né? Do Palmeiras, porque ele depois jogou contra o São Paulo e ele postou uma imagem de um... Era um tigre? Eu lembro outro animal, mas era um tigre, né? Um tigre... Sim. Não, um tigre. Mas tigre come veado? Não era um tigre. Era um leão? Era um tigre. É porque o apelido dele é Tigrinho. Ah, tá. Era o tigre dos sucrilhos. E aí ele postou uma foto de um tigre mordendo, né, com um veado, um animal veado, né, no pescoço, né, matando um animal veado e tal, porque tem esse estigma de que, a torcida de São Paulo é gay. Tipo, cara, de onde surgiu isso? Não faço a menor ideia. É muito louco. Então tem esse estigma de que a torcida do São Paulo é gay, não sei o quê. E aí ele, como, né, palmeirense, basicamente, ele postou que ele matou um viado. Assim, é isso. O post dele era isso, né? E aí, obviamente, ele foi enquadrado, vai ser julgado por homofobia, pelo post e tal, não sei o quê. E é muito engraçado daquele jeito não literal, né? É muito curioso. É muito curioso e triste. Eu até comentei isso no Twitter. Como que pra muita gente, um caso explícito de homofobia é muito mais de boa do que... eu contei pro meu irmão de um cartão amarelo. Pô, é muito pior o caso da homofobia, é muito pior, tipo assim, gente morre por causa disso, por causa desse tipo de ideia, por causa desse tipo de brincadeira. E aí foi muito doido, né, que o Vitor Roque tava numa coletiva, acho que até era na seleção, né, lá pela seleção ali e tal. E aí perguntaram pra ele sobre o caso e ele, eu acho um exagero, alguma coisa assim, né, ele falou, eu acho um exagero se rolar alguma punição de suspensão de jogo, não sei o quê, foi só uma brincadeira, eu acho que uma conversa já resolve, mas foi só uma brincadeira. E aí veio uma pessoa comentando muito bem, cara, se ele ainda tá falando que foi só uma brincadeira, é porque a conversa que ele teve não resolveu, tipo assim, a conversa não resolveu. Entendeu? Então não é só isso. E, de novo, é muito pior fazer um post homofóbico, por mais que o idiota talvez não tenha a dimensão do problema que ele tá gerando, né, do que ele tá contribuindo, do que, tipo, o Bruno Henrique aposta com cartão amarelo. É muito pior, tá ligado? Só que a própria imprensa tá tratando como assim, vocês vão ver, o Bruno Henrique foi absolvido, que não foi o caso, de novo, né, não é o caso, mas assim, o Bruno Henrique foi absolvido, enquanto o Vitor Roque, tadinho, ele vai ser punido. Tadinho, caralho, o cara errou pra caralho também, ele cometeu um crime, cara. E assim, cara, eu acho que a gente pode conversar muito sobre isso, mas eu acho que é uma outra discussão que acaba se perdendo, porque no fundo, a galera tá só querendo ficar na discussão clubista da parada e não discutir o que tá acontecendo de fato, sabe? Porque a questão do Bruno Henrique, ela claramente tá muito além de só, tipo, do que... É uma questão do que as apostas estão fazendo com o futebol, sacou? A ponto do cara achar natural isso. Enfim, do Vitor Roque também é um absurdo que ele postou, mas assim, me incomoda muito a justiça desportiva ter que entrar nisso, sabe? O que o Vitor Roque fez não é esportivo, né? Foi fora do esporte. Ele não tava em campo, foi um negócio nas redes sociais dele. Tipo, é um absurdo de fato, mas, tipo assim, caralho... É muito complicado, assim. Então pra você, a homofobia não tem que ser punida. É isso que você tá falando, né, Gustavo? Não, tem que ser punida porque é um crime, mas aí é uma questão criminal, tá ligado? Sim, entendi. É foda. E aí, tipo, o STJD fica entrando nessas situações. Eu acho... É foda, assim. Mas é porque acaba que tudo vai caindo nessa discussão clubista, né? E as pessoas não conseguem se livrar disso. Mas fica aí, né? O Bruno Henrique punido. O Vitor Roque, cara, eu quero que ele não seja punido nesse caso, porque senão vai ficar chato, sabe? Tipo, porra, aí vão vir com aquela parada, estão favorecendo o Flamengo, aí estão favorecendo o Palmeiras, que é uma idiotice dos dois lados, assim. Começou com a questão da arbitragem, aí passa por STJD, mas é todo mundo que... Ninguém quer justiça, as pessoas só querem que sejam elas as favorecidas. E aí, trazendo aqui mais uma paradinha de futebol rapidinho, eu tomei conhecimento de uma informação fantástica essa semana, que talvez para os grandes especialistas de futebol seja algo corriqueiro, mas eu não conhecia.
A gente tem aqui no Brasil a música de protesto padrão nos estádios, que é a famosa... que é entoada aí nos 4 cantos do país em situações de revolta com times com pouca ou nenhuma vergonha. Na Argentina, eles têm uma parecida, que é mais ou menos assim: Jugadores. Que significa algo ali como: jogadores vão pra casa do caralho, joguem com raça, porque vocês não conseguem jogar contra ninguém, em uma tradução livre aqui. E aí, cara, a origem dessa música, que é muito foda, é simplesmente uma música foférrima da Bonnie Tyler. A Bonnie Tyler, por exemplo, ela tem a música Total Eclipse of the Heart. É aquela Turn Around. É. Tô ligado. E aí, a música que os argentinos cantam, que é aquela It's a Heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. E aí acaba que tem uma relação irônica maravilhosa do destino da música brasileira de revolta também ser baseada em uma canção pop meio nada a ver, com um arquétipo de torcedor revoltado, que é da Ivete Sangalo, né? Que é o Poeira. Pode Levantou crer. poeira. Pode crer. E aí eu vi isso num corte de TikTok, veio a mim em revelação pelos microplásticos no meu cérebro, um stand-up de um argentino falando disso, e aí, pô, é muito engraçado, né? Porque você imagina os caras revoltados, assim, uma barra brava, uma torcida organizada, os caras revoltadões, assim, pô, vamos criar uma música de protesto, qual que a gente vai usar? Pô, que tal essa da Bonnie Tyler, tá ligado? Então, fica aí a curiosidade, eu achei super curioso isso aí. Cara, o que é super curioso desse episódio é que a gente não tem editoria Guerreiras do K-Pop hoje, mas temos editoria K-Pop. Porque, inclusive, informação aqui em primeira mão, talvez a minha esposa já tenha visto, mas tô contando pra ela aqui, se ninguém mais se interessar, estou contando pra ela, que me perdi. As integrantes do grupo New Jeans anunciaram retomada da parceria com a gravadora Ador, ou Ador, eu não sei como se pronuncia. Cara, New Jeans é um grupo de K-pop, né? Não sei, tem 9 meninas, 13 meninas, não sei, é sempre gente pra caralho esses grupos. Mas muito bom, é um dos grupos que eu mais acho legal, assim. Tem uma música que eu adoro, que é o Super Shy, que é Super Shy, the way you, na, na, na. Muito legalzinho. Eles gravaram em Portugal. É engraçado porque quando eu vi o clipe pela primeira vez, elas saíram andando nas ruas, eu fiquei assim, caralho, eles gravaram no Brasil, mas não, é Portugal. Parece muito, né? Porque parece muito. O centro de Lisboa e o centro do Rio parece pra caralho. Exatamente, era em Lisboa, tá? E aí, só que tinha, cara, 1 ano que elas estavam paradas porque elas tiveram uma treta com a gravadora, acusaram a gravadora de assédio moral, de maus tratos e tal, então elas meio que tinham rompido com a gravadora, só que os contratos não é sempre complicado, né? Não é só tipo, não quero mais fazer parte da gravadora, tchau. Tem todo um processo legal pra tentar se livrar do contrato, cancelar o contrato, não sei o quê, mas acabou que eles se resolveram e elas vão voltar pra gravadora, então provavelmente vão voltar a lançar música e tal. Eu fico feliz com isso, porque é uma bandinha maneira. Banda não, é um grupo, desculpa, K-popers. É um grupo, é um como é que é? Não sei. Mas é um grupo legal, então quem nunca ouviu, procura aí. Super Shy, tipo, super envergonhado, Super Shy, da New Jeans. Bem maneiro, bem maneiro. Não é um Guerreiros do K-pop, não é um Huntrix, mas é bem legal. O que não é bem legal, Gustavo, é que a série Poker Face, que é uma série muito legal, cara, que eu já recomendei até no meu perfil lá no Instagram, foi cancelada, mas tá meio esquisito, porque ela foi cancelada, mas ela pode continuar com o Peter Dinklage no lugar da Natasha Lyonne. Vou contextualizar. Calma, vou contextualizar. O que acontece? Poker Face é uma série criada por... Vou pegar o interesse de todo mundo que não conhece a série agora, hein? Ryan Johnson, o cara do Entre Facas e Segredos, ele criou essa série chamada Poker Face, em que a Natasha Lyonne, que é aquela ruiva de cabelo laranja do Orange is the New Black, do... Boneca Russa da Netflix também, ótima atriz, super gente boa, super legal. Não sei se é gente boa, o que eu tô falando? Não conheço ela, enfim. De repente ela é sionista, não sei. E aí, simplesmente, é uma série em que ela interpreta a Charlie, que ela é uma mulher que ela é um detector de mentiras humano. Ela tem o dom de saber, tipo, com precisão de 100%, quando a pessoa tá mentindo. E aí, o que o Ryan Johnson fez? Viciado em whodunits, como ele é, né? Casos de crimes a serem resolvidos, quem foi que cometeu o crime. Todo episódio ela acaba tropeçando numa perda de vida, né, para os algoritmos ficarem felizes, numa perda de vida, em que ela tem que meio que entender o que aconteceu e quem foi, e ela é um detector de mentiras humano, então é muito divertido porque ela pode sair perguntando e as pessoas falam, ela vai saber e tal, então a série é muito criativa, tem muitas participações especiais, tem o Adrian Brody, tem o Joseph Gordon-Levitt, tem muita gente legal e tal, e aí tinha essa segunda temporada, eu não assisti ainda,
E é foda que falando que a segunda temporada termina com o maior final aberto, assim, maior cliffhanger, que a primeira não tem. A primeira Caraca. termina fechadinha, assim, a história. Então, inclusive, por enquanto, recomendo muito a primeira, não vi a segunda, mas, né, foi cancelada. Só que aí qual o lance? O Peacock cancelou, que é o streaming da série. Só que assim, quem caralhos assina Peacock? Porque é um streaming só dos Estados Unidos, da NBC Universal, se eu não tô enganado. Então, obviamente, né, flopou, porque ninguém assina essa porra. Mas a série é muito boa, ela tá muito bem na crítica, muito bem no público e tal. E o Ryan Johnson falou que ele queria continuar por mais 2 temporadas ainda. E aí, qual é a ideia deles? A Natasha Lyonne também é a produtora executiva da série. Ela sairia da série, ela não ia mais participar, não sei porquê. E aí, o Peter Dinklage, o Tyrion de Game of Thrones, entraria no lugar dela pra fazer não sei se é, assim, o mesmo personagem, acho que é um pouco complicado. Mas ele entraria pra fazer também um novo personagem, detetor de mentiras humano e tal. E, pô, tô curioso, acho que seria uma dinâmica interessante, né? Porque ele é bem mais sério, ele é até um pouco mais, sei lá, meio estoico, assim, o jeito dele, né, e tal. Mas, enfim, vamos ficar atentos, eles estão tentando achar outra casa pra série continuar. É uma pena, eu acho que tem muitas séries, cara, que eu penso assim, cara, se saísse numa Netflix da vida, ia ser um sucesso, assim, absurdo, cara. Ia fazer muito sucesso, mas nem todo mundo tem essa sorte. E aí, Gustavo, falando em sorte, a Disney não está com muita sorte essa semana, porque o Oscar Isaac, né, o ator Oscar Isaac, que fez o Paul Dameron do Star Wars, ele fez Ex Machina, fez o Frankenstein agora, né, ele é o Victor Frankenstein, ele descartou o retorno à Disney depois da demissão do Jimmy Kimmel. E aí, abre aspas, olha o que ele falou, olha o que ele fez. Quem que falava isso? Olha o que ele fez, era o Galvão. Olha o que ele fez, abraço Galvão Bueno. Perguntaram pra ele se ele estaria disposto, né, a voltar pra Star Wars e tal, e ele respondeu, sim, eu estaria aberto a isso, voltar pra Star Wars, embora no momento eu não esteja muito disposto a trabalhar com a Disney, mas se eles conseguirem se organizar e, sabe, não sucumbirem ao fascismo, seria ótimo. Se isso acontecer, então sim, eu estaria aberto a conversar sobre uma galáxia muito distante ou qualquer outra coisa. Meteu o louco, achei ótimo, adorei, muito foda. Vamos ver se o Bolsonaro não sucumbe ao Jair. Tá bom. Vamos ver se a água... Não, peraí, eu ia perder a linha aqui. Então, se você chegou até aqui no podcast, comente no Spotify, Gustavo cancelado. Pode comentar, Gustavo cancelado. Você é contra a investigação de homofobia. Você tá muito cancelado, tá. cara. Temos evidência aqui, então comenta aí no Spotify, Gustavo cancelado. E lembra de dar aquela avaliação gostosinha pra gente também. Porque agora... Mano a mano com o Matheus Esperon. Bora! Eu sou o Máximos ou o prefeito de Townsville? Prefeito de Townsville. Porque, pô, ele pega a senhorita Belo, brother. Sinistro. O prefeito de Townsville ou aqueles bombados disfarçados de meninas superpoderosas? Os bombados... Não. Ai, o prefeito de Townsville, pela senhorita Belo. O prefeito de Townsville ou o Coragem com Covarde? Pô, Coragem. Demais, cara, demais. Eu sempre quis ter um cachorro roxo. E ele entrava na internet, você lembra disso? Ele pesquisava as coisas na internet e era tipo, internet. Coragem com Covarde ou Freakazoid? Cara, eu queria gostar mais do Freakazoid, mas eu não via tanto quando eu era criança, então eu vou de Coragem. Coragem ou Os Pais da Vaca e o Frango, que só tem até a pelvis? Coragem, mas excelente o episódio que literalmente mostram que não tem mais nada. É muito assustador. Coragem ou Chip na Cidade Grande? Cara, Chip na Cidade Grande é muito forte, até porque no desenho dele tinha o sanduíche de presunto, que era um sanduíche de presunto sentiente, que falava. Mas eu vou de Coragem. Coragem ou ele? Pô, ai, as meninas super poderosas. Ele, com certeza. Maior drag da vilania. Ele ou o Orson da Fazenda do Orson? Não, pau no cu... Quer dizer, desculpa. Essas pessoas estão canceladas. Eu vou ser cancelado também. Não, o Orson eu tô fora. A pintinha do Orson. Lembra? Era a pintinha do Orson, eu acho que era o nome, não era? Que porra era esse nome? Sei. Ele ou Salmonella Fitzgerald? Porra, era do Cartoons esse bagulho, não era? Era. Caraca, cara, eu achei que só eu conhecia essa porra, Salmonella. Não. Cara, Salmonella Fitzgerald, com certeza. Cara, essa é uma das melhores piadas da história da humanidade, eu acho. É Salmonella Fitzgerald ou o Action Hank, aquele barbudo que fala pro Dexter que a barba que vale é a barba de dentro? Pô, eu vou de Action Hank porque, não ironicamente, meio pai é isso, mas quando eu era meio adolescente, eu lembrava dele falando isso, eu ficava, ai, tudo bem, minha barba falhada, não importa. Action Hank ou o Macaco Louco? Pô, Macaco Louco é muito forte. O Macaco Louco ou o Plank do Dudu do Edu? Não, Macaco Louco. Eu gostaria de ter um Plank decorativo, mas eu vou de Macaco Louco. Macaco Louco ou o Boom de Fora? Cara, o Boom de Fora é muito forte, é literalmente o diabo e... Não, eu vou de Boom de Fora, sabe por quê? Porque eu lembro até hoje que nos primeiros episódios de Vaca e Frango, o Boom de Fora faz toda a comida da cantina ser de ketchup! E eu fui muito influenciado por esse episódio. Boom de Fora ou o Vacão, amigo do Hulk? Não faço ideia de quem você tá falando, vou de Boom de Fora. Você não via a Vida Moderna de Hulk? Ah, eu não gostava. Eu achava a perfeito. vibe esquisita, me deixava meio triste. É esquisitinho mesmo. O Boom de Fora ou o Frango Desossado?
Cara, o frango destroçado era muito bom, mas eu vou de bum de fora. Eu lembro de episódios que a vaca leva ele pra usar de pipa. E aí ele fala, vaca, você agora corra como uma desvairada ladeira abaixo. E aí ela corria que não é maluca. Ele é o primo, né? Um frango destroçado. Mas é loucura, Isso é loucura. maravilhoso. Mas ganhou o boom de fora. Ei! Vitória. Vitória do mal. Falando em nossa infância, Gustavo, aí o Pedro que isso no chat ficou completamente perdido, né? O nosso adolescente Sim. de 15 anos de idade que acompanha nossas lives aqui, não entendeu nada do que a gente falou. Saiu o trailer essa semana, o trailer completo, né? Já tinha saído um teaser de Super Mario Galaxy, o filme. Porra, eu tô dentraço, cara. Mario Galaxy é um dos meus jogos favoritos, assim. Bom demais, tô até com vontade de rejogar. Saiu pra computador, inclusive, quer dizer... saiu pra Switch, né? A versão pra Switch, né? Claro. Então, enfim. E, porra, adorei o trailerzinho, assim, tá o Bowser pequenininho, ele pinta uma versão dele super gostoso com a Peach. E aí eu adorei, cara, porque ele vai mostrando... Tu viu o trailer? Acho que você não viu, né? Ele vai mostrar... Não. Ele vai mostrar a pintura que ele fez. Ele tá... Eu nem lembrava que ele terminava pequenininho no filme. Inclusive, cara... É que eu não lembro nada do filme. É, tipo, Eu tenho que completamente rever também. esquecível pra mim. No final do filme, acho que ele pega um daqueles cogumelos que diminui de tamanho e ele fica pequenininho. E aí uma pessoa apontou um fato muito interessante, que é... Se ele ainda tá pequenininho, lá ele meio que tá em cativeiro num castelinho ali do Bowser que fizeram pra ele, né? Ali no castelo da Peach. Se ele continua pequenininho, isso significa que o reino dos cogumelos está forçando denúncia pros direitos humanos aqui, hein? Alô, Greta, alô, ONU. Significa que o reino dos cogumelos está forçando um prisioneiro a continuar comendo aqueles cogumelos e continuar pequeno. Estão fazendo ele comer forçado os cogumelos, sacou? Isso é uma verdade. violação grave do artigo 37 do Código Jacaré da Convenção de Genebra. Então Tem fica razão. aqui a denúncia para as autoridades. E é muito bom, cara, porque ele faz uma pintura, né? A pintura dele, Giga Chad, né? Com a Peach e tal. Ele vai mostrar pro Luigi e pro Mario. O Luigi fica assim, ai, que legal, gostei das cores. Não é? O Mario só chega pra ele, ele dá uma baixadinha e fala... É um lixo. É muito bom a reação dele. E aí eu queria só trazer aqui também que, cara, a nossa dublagem brasileira, isso já é o normal. Mas nesse caso aqui, ela pisa muito na americana, porque eu ouvi, o primeiro saiu o trailer em inglês, na versão original. Aí eu fui ver, falei, deixa eu ver logo como é que tá, porque normalmente demora pra sair dublado e tal. Cara, eu tinha esquecido que a voz do Mario em inglês é o Chris Pratt, cara. É Tipo assim, horrível. tenebroso, cara. Pior que as outras vozes são até boas, né? O Jack Black de Bowser, o Charlie Day de Luigi e tal. Mas, porra, cara, você vê o Chris Pratt como Mario é intragável, assim, não tem como, né? Muita loucura. E aí, só pra trazer aqui sobre o trailer, tem uma cena no final bem Smash Bros. Até, né, que é a Rosalina, né? Que é a outra princesa lá da galáxia, do Mario Galaxy. Ela luta com um robô, destrói o robô, bem um Super Smash Bros. E tal. Só que esse robô tem uma voz que fala com ela. E a galera tá especulando que essa voz seria o Wario falando com ela, porque não é uma voz reconhecível, assim, de nenhum outro personagem. E, inclusive, eu tenho a teoria de que se for o Wario, essa cena é o pós-créditos do filme. Que vai sair, ele vai revelar que é o Wario, e aí, tipo, talvez leve pra Smash Bros, não sei, vai acontecer alguma coisa, mas é isso. Super Mario Galaxy estreia em abril de 2026. E aí, só o outro trailer que eu trouxe aqui pra gente comentar, que, na verdade, nem um trailer, é um teaser e... Mal dá pra chamar de teaser também, porque é muito teaser. Que é o teaser do Diabo Veste Prada 2, Desafio em Tóquio. Sim. Saiu essa semana, né? Foi mais pra marcar, né, a presença, assim, né? É a Miranda andando, os sapatinhos dela e aquela música lá, Vogue, da Madonna, né? Que é bem clássica do filme também. E aí entra Musicão. a Miranda Presley no elevador e entra a Anne Hathaway. Como é que é o nome da personagem dela? Esqueci. Não sei. Miranda, Emily... Rosângela. E Rosângela, é isso, a Rosângela e tal. Aí a Rosângela entra no elevador também e tal. E, cara, maneiro, tô dentro. Muito medo, pode ser um super tom de ameaça, mas eu tô dentro. Espero que aquele namorado merda dela, os amigos merda também, não voltem, porque que galera lixo, Ou brother, se assim. voltar, voltem empalados em praça pública. Exatamente. Então, Diabo Veste Prada 2, Desafio em Tóquio, estreia dia 1º de maio de 2026. O que estreia também, mas agora... é você ajudar a gente na vizinhança do Esperon, dar o seu apoio mensal. Você pode estrear no nosso grupo da vizinhança. Exatamente, pra você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo a partir de R$5 por mês, super baratinho, super de boa. Você, além de ajudar a gente, você entra no grupo do WhatsApp, grupo exclusivo pra quem ajuda a gente lá no catarse.me/Esperon, tem link aí na descrição. Vai ser um prazer te receber lá pra conversar. Pô, você vai poder conversar comigo, com o Gustavo, com o Igor, com a Gabi, com toda a nossa comunidade maravilhosa. Tem o churrasco da vizinhança chegando agora no final do mês, estarei lá, vai ser legal pra caramba, no Rio de Janeiro. Madureira. E é isso. E aí, Gustavo, pra gente entrar aqui nas... O quê? Não é no Meyer, não? É Madureira? É que não tem uma música chamada Meyer. É verdade. Cara, então,
vamos entrar aqui nas coisas que a gente assistiu essa semana. Eu finalmente, Gustavo, posso falar de Truque de Mestre 3, porque o embargo caiu. Não tenho mais tanto a falar, mas eu posso agora entrar um pouquinho mais no filme, né? Que é o terceiro filme da franquia dos mágicos, que fingem que são mágicos, porque são bruxos e bruxas, porque eles fazem magias inacreditáveis, que não tem explicação nenhuma. E nesse terceiro filme... Ai, é foda, cara. Esse terceiro filme... Ele comete o pior pecado, cara, que é ser chato, sabe? Eu fui ver com uma expectativa, porque eu adoro esses filmes mentirosos e tal. Tem muita gente que gosta muito do primeiro. O primeiro acho que é a maior unanimidade e tal. Mas o segundo, pessoalmente, não gosta muito, porque fala que é muito mentiroso. E eu acho que isso que torna ele maravilhoso. É isso que eu adoro. Então, eu fui ver muito animado o terceiro, esperando ver um ótimo, bom filme ruim novamente. E nesse terceiro, eles apresentam um novo trio de mágicos, que é meio que... Vamos conversar com a criançada, sabe qual é? Tipo, a galera antiga já tá ficando meio velha, então vamos conversar com a criançada. Então tem o ator detetive Pikachu, tem o ator Os Rejeitados, tem a atriz Barbie, a terceira atriz Barbie lá, a criança. E aí eles são golpistinhas, assim, mágicos pequenininhos, e eles são chamados para um plano envolvendo o Jesse Eisenberg, né, o personagem principal do Jesse Eisenberg, e os outros cavaleiros que eventualmente se juntam à ação e tal. E, cara, é bem mais ou menos, assim, não tem muito o que falar realmente, tipo, é aquela vibe de... temos que roubar uma pessoa ruim, vamos fazer de um jeito super elaborado e tal. Só que é tudo muito sem graça, assim, espetacularmente sem graça. Inclusive, eles sem sempre sal, fecham... Né? Sem sal, assim, sem molho nenhum. Inclusive, eles sempre fecham esses filmes com um plano muito sinistro, muitas reviravoltas, muito impressionante. Cara, esse é sacanagem. Quando eu tava na cabine assistindo, quando rolou o plano, eles explicaram, que eles sempre explicam tudo, né? Foi assim que a gente fez, foi isso, não sei o quê. Eu sei sacanagem, eu soltei baixinho assim, é só isso? Tipo, caralho, tipo, horrível, assim, muito ruim. Então... Cara, eu botei aqui que eu dou um generoso 3 de 5, mas na real, em tempo real aqui, eu acho que eu vou descer pra 2 de 5, cara, porque... Nem como bom filme ruim ele vale, cara. Nem as mágicas, assim. Tem uma cena que tá até... Já saiu até no YouTube, já. Que é uma cena deles, todos os mágicos, né? Que agora tem uma galera, assim. É meio que um time de futebol ali. Ou de futsal, pelo menos. E aí cada um vai fazendo uma mágica, aí o outro pega e faz a mágica. E, assim, todas são sem graça, assim. Todas. É, tipo, tem 8 pessoas fazendo mágicas e todas são extremamente sem graça. Então, Truque de Mestre 3... Chega uma hora que a criatividade acaba, né? Então aí não faz o filme, né? Ou então... Exato. Cadê o Mr. M? Contrata o Mr. M, pô. Ele tá nativo ainda, eu acho. Mr. M. Saudades do Mr. M. Então é isso. Truque de Mestre 3 está nos cinemas. Outro embargo também que caiu foi o do Sombras no Deserto. Aquele filme do Nicolas Cage, pai de Jesus Cristo. Esse embargo durou, tipo, 2 semanas e tal. Eu botei aqui, sinopse. É isso. Nicolas Cage como José, o pai de Jesus, né? A FKA Twigs como Maria. Eu não conhecia ela, mas quando eu botei o trailer, muita gente ficou assim, FKA Twigs é a Maria? Eu fiquei, não sei quem é, mas é ela. E aí a sinopse, eu falei, né, quando a gente comentou a primeira vez, né, só por alto, assim, que é baseado naqueles textos apócrifos de Pseudo Tomé, né, que acharam por muito tempo que tinha sido escrito por Tomé, o apóstolo Tomé, mas não foi, em que é narrada a infância e mais a adolescência de Jesus, e tem uns casos muito bizarros, né, Jesus faz um garoto ficar seco, que nem uma árvore. Jesus... Lembra que eu comentei? Ele leva água dobrando a camisa. Isso não, ironicamente, tem uma pintura disso, né? E ele também bate palma e faz os pássaros de barro saírem voando e tal. Então tem coisas esquisitas. E, cara... Esse filme também, ele é muito chato, assim, tipo, muito pouco acontece, muito pouco ele tem a dizer. É um filme bem assim, eu também já assisti pensando assim, cara, por que esse filme existe, assim? É irado, tipo, a história é maneira, sabe? Você acreditando ou não, a história é maneira, só que eles não usam isso pra dizer nada, pra transmitir nada, ou nem pra, a gente não quer dizer nada, mas vamos, sei lá, fazer um bagulho meio espetacular, então, meio legal, impactante, tipo, não, é super de boa. Nem Jesus... Descendo a porrada na cara do diabo. Do pé de mesa? Do mochila de criança. Do cabrunco? Do sinteco gelado. Do costa larga? Do chifrudo. Do sinteco gelado? Do rabo de seta. Do pé de mesa? Eu já falei, né? Cramunhão. Merda. Então, assim, nem Jesus descendo a porrada, né? Jesus adolescente descendo a porrada no diabo salvou o filme de ser chato, de ser um grande nada meio genérico e tal. Tem até o Nicolas Cage, né? Que você às vezes porrada? Soco mesmo ou é magia? Não, ele desce a porrada, Caraca. no diabo, meu irmão. Eu fiquei, mas só foi só isso. Até o Nicolas Cage mesmo, tem um momento que ele tem uma atuação bem Nicolas Cage, sabe, bem overact, assim, bem tipo, gritando, gesticulando e tal, mas de resto também ele tá assim num piloto automático, olha, que deixaria qualquer carro da Tesla com inveja. Então eu dou aí um 2 de 5, cara, eu particularmente não recomendo, mas está no cinema, quem quiser assistir, Sombras no Deserto. E aí, Gustavo, temos aqui uma situação periclitante, uma situação aqui complicada, por quê? Sim. Wicked 2, o embargo
cai dia 18. Ah, não. Então não faz sentido nenhum que eu anotei aqui. Porque o podcast, eu me confundi. Porque o podcast sai dia 17. Eu achei que o embargo caía... Tipo assim, eu achei que a situação periclitante que a gente tava vivendo aqui era que o embargo cairia depois dessa live, mas antes do episódio sair. Mas não, ele cai depois. Então não dá pra comentar nada. Esquece tudo. Ninguém leu o que tá... Ah, não tá transmitindo, verdade. Meu roteiro não tá na tela. Então, galera, Wicked sair semana que vem. Finalmente falaremos de Wicked. E aí, um outro filme que eu vi essa semana foi Nos Seus Sonhos. Meus? Não, Seu Jorge. Ah, tá. Que é um filme de animação da Netflix, feito por veteranos da Pixar. É sobre dois irmãos que os pais meio que estão começando ali, talvez, um processo de divórcio, o casamento tá acabando e tal, não sei o quê. E aí eles descobrem que eles conseguem fugir para o mundo dos sonhos com o Sandman. É engraçado como é que esse mito do Sandman é muito americano, né, cara? Assim, não... A gente não tem essa parada do Sandman, o cara que controla os sonhos e faz você dormir. Aqui não tem essa porra, não, né? A gente tem no máximo uma fada de dente, olha lá. Tem o Zé Pestana, não tem? Pô, tu inventou isso agora. Zé Pestana? Não, João Pestana. João Pestana é uma figura mítica do folclore europeu, especialmente português, que simboliza a chegada do sono para as crianças. Ele é descrito como um ser tímido que chega silenciosamente, borrifa um pó mágico nos olhos das crianças para que durmam e foge ao menor barulho. Parabéns. Como é que é o nome dele? João Pestana. Você está preso. Você está convidado para o... Caralho! Aliás, uma notícia que a gente não trouxe aqui, Gustavo. Olha aí, a galera que pula as sessões se ferrou agora. Cara... Saíram uns novos e-mails do Jeffrey Epstein, né? O cara lá que tinha aquela ilha da pedofilia, basicamente, né? Não ironicamente, é sério, né? E ele, nesses e-mails, ele falou mais sobre o Trump, falou que o Trump fazia e acontecia com as crianças e tal, que ele era terrível. E teve um caso, além disso, né, que já é... Assim, que a gente já sabia, eu tô tratando meio en passant, mas é porque isso todo mundo que tem um meio cérebro já tava ligado nisso, né? Mas o fato realmente novo que teve foi aparentemente, você viu isso? O fato de que talvez porque supostamente, né? Donald Trump teria feito um bola-gato em Bill Clinton. Que porra é essa? O Jeffrey Epstein nos e-mails, ele pergunta, acho que ele pergunta pro irmão dele, alguma coisa assim, se o irmão tem as fotos. Ah, porque o Putin teria as fotos do flagra desse momento. Caraca. Tipo, e por isso, aí o pessoal tá contando isso, explicaria muito a postura do Trump com o Putin, porque, principalmente no primeiro mandato, ele foi basicamente a cadela do Putin, né, e tal, estreitou relações e tal, com os Estados Unidos, ainda sem entrar no mérito se é certo ou errado, mas os Estados Unidos não tinha muita relação com a Rússia e tal, e ele meio que reverteu isso, então, muita gente perguntava isso até de brincadeira mais séria, assim, cara, o que o Putin tem contra o Trump, né, pra ele fazer isso. Então, e aí a resposta mais inacreditável possível pode ser que seja uma foto do Donald Trump, né, descendo ali no Bill Clinton. O que você acha sobre isso, Gustavo? Cara, eu vi essas paradas, mas eu resolvi esperar um pouco pra trazer, porque eu acho que ainda tá um pouco nebuloso. Eu quero entender um pouco mais. Mas é isso, assim, parece que vão divulgar as paradas do Epstein, e quando divulgar, cara, vamos ver a merda que vai dar. Até, tipo assim, o Trump, ele já tá tentando desviar a opinião pública, assim, fazendo operações aqui na América Central, essa parada da Venezuela, que eu falei um pouco tempo atrás. Então, assim, vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Eu tô esperando porque eu não quero botar os pés pelas mãos aqui. Eu quero. Então, eu tô que nem o meme do Timmy Turner, do Padrinhos Mágicos, rezando e falando, Deus, por favor, não, tomara. Que isso aconteça, porque isso é engraçado pra caralho. Eu tô 100% esse meme. Então... É que os Estados Unidos é um país tão doente, de uma sociedade tão degenerada, que talvez a pior coisa que o Trump pode fazer seja ter relações sexuais com um homem, tá ligado? Ah, não, total. Entendi. De repente, para Entendeu? ele, é que nem aquele meme assim, eu posso desculpar racismo, mas... Que eu posso desculpar, o caso deles, né? Eu posso desculpar a pedofilia, mas um boquetão homossexual, aí não. Aí, peraí, vamos com calma. E aí, vamos ver. Então, voltando pra animação infantil que eu estava falando, né? Que momento. E aí, as crianças, né, elas... que situação. E aí as crianças, elas descobrem que elas podem entrar no mundo dos sonhos e meio que ter sonhos lúcidos e tal, e elas querem usar isso pra impedir o divórcio dos pais. É uma pena, porque a animação é até bonitinha e tal, mas é bem genérico, assim, o filme é bem genérico, e o final é bem covarde. Assim, eu vou entrar em spoiler rapidinho, cara, porque eu queria comentar só o final, e aí você que tá lavando louça, vou entrar em spoiler agora sobre o filme Nos Seus Sonhos, de animação da Netflix, beleza? 3, 2, 1... Spoiler, se não quiser, pula no timecode na descrição do episódio. Pô, termina o filme, eu fiquei assim, essa parada do divórcio, eu fiquei, vai ser um filme legal, de repente até de recomendar pra, justamente, assim, situações reais, né, de pais que estão se divorciando, de repente eles vão mostrar no filme que não é o fim do mundo, né, tipo, os pais ainda não amam as crianças, né, não é culpa das crianças, mas isso acontece, né, da mamãe e papai, poxa, pararem de se amar, de querer continuar como um casal e tal.
Não, o filme termina com os pais, tipo, a gente vai tentar continuar junto. Eu fiquei, porra, cagou toda a mensagem do filme. Tipo assim, ficou um bagulho meio ainda mais genérico, tá ligado? Ficou ainda mais genérico, né? Então, pô, eu dou um generoso 3 de 5, mais pela animação, uma outra piadinha que é maneirinha até. Mas, pô, eu achei que esse é um filme bem mais legal, né? Outro filme, Gustavo, que esse eu não achei que ia ser bem mais legal, de forma alguma. Eu estava com expectativas baixíssimas, que era Tron Ares, né? Que é o novo filme da saga Tron, né? Dos neons no computador e tal. Terceiro filme da saga. O segundo tem, tipo, 10 anos, assim, é muito doido. E eles estavam tentando retomar a franquia com quem? Jared Leto. Que ideia, né? Que ideia legal. Muito bom. O assassino de franquias. Pois é, com a Greta Lee, o Evan Peters também, coitados. E aí na sinopse, cara, eu vou te falar que eu nem sei direito como é que é a sinopse, mano. Porque assim, esse filme ele é tão confuso, tão meio foda-se, assim, mas... puta, deixa eu te lembrar. O Jared Leto, ele é o Ares. Ele é um programa criado pela empresa rival da empresa do Tron, que eu não lembro qual é. E aí ele é usado pra hackear outra empresa, mas aí ele acaba conseguindo sair pro mundo real, porque o lance dessa outra empresa, que é a Dillinger Systems, que é o CEO é o Evan Peters, ela consegue meio que... É quase como se fosse a melhor impressora 3D da ficção, que assim, ele consegue fazer, sem meio que impresso ou montado ali, tanque, carro, arma e até pessoas, né? No caso, que não são bem pessoas, né? Mas são essas inteligências artificiais tipo o Jared Leto, mas ele tem um problema que elas só duram 26 minutos, 29 minutos, depois elas se desintegram de forma bem dolorosa até, meio esquisita. E aí o lance do começo do filme é essa Dillinger Systems e a outra empresa do Tron, que é a empresa boazinha, né? Em tese, né? Aí você já vê que é uma ficção, né? Eles tentando pegar um código mestre que permitiria, um código de permanência, que permitiria que os construtos ficassem no mundo real sem ser por só 29 minutos. Esperou, como funciona isso? Não sei, o filme também não sabe, porque ele não quer explicar. E aí é uma loucura, o Jared Leto, aquele meu Pinóquio, eu quero ficar no mundo real, quero ser um ser humano, não sei o quê. Merda, cara, o filme é muito caído, assim, realmente, como todo mundo tá falando, é um filme bem caído mesmo. Que loucura, cara, colocar o Jared Leto nesse filme, assim, hoje em dia, você escalar o Jared Leto é uma loucura. Loucura também que o filme se passa, é um filme do Tron, de todo o lance do Tron, é o neon, é o mundo do computador, é aquele bagulho todo doido e maluco e tal, e tecnológico. A maior parte do filme é no mundo real. Tipo, por que só fazer um filme do Tron assim, sabe? É que nem fazer um Shrek fora do pântano, loucura. Então, e até a trilha sonora é muito maneira, porque a trilha sonora é do Nine Inch Nails, né, do Trent Reznor e Atticus Ross, se eu não tô enganado, que fizeram a trilha do A Rede Social, fizeram a trilha do Rivais, também, que tem uma puta trilha sonora. E assim, eu vi gente comentando assim, pelo menos, por mais que o filme seja ruim, vale você ver como um grande clipe musical pra trilha, pra um CD novo do Nine Inch Nails. Nem assim, eu acho que vale, assim, bem mais ou menos. Então, Tron Ares eu dou aí um 2 de 5 e olha lá, cara, porque é bem mais ou menos. E aí, Gustavo, pra gente caminhar pros finalmente aqui, eu queria te recomendar um filme que eu vi essa semana. Para de olhar pro meu roteiro, porque pra você não tomar spoiler. Desculpa. Tá. Que é... Eu não consigo. Inacreditável. É inacreditável o que eu vou falar aqui. Super Velozes, Mega Furiosos. Que é simplesmente um filme que eu não sabia que existia, que é uma paródia de Velozes e Furiosos. Assim como o Super-Herói, o filme, é paródia de filme de herói, Todo Mundo em Pânico, é paródia de terror. Esse aqui é uma paródia da franquia Velozes e Furiosos. E aí, eu tava aqui em casa com a Thames, a gente achou um dia, a gente falou, cara, a gente tem que ver isso aqui comendo alface, porque vai ser fantástico, vai ser um excelente, bom filme ruim. E, Gustavo, diferentemente de Tron Ares, diferentemente de Nos Seus Sonhos, diferentemente de o censurado, que eu não posso falar ainda por causa do embargo, ele não decepcionou. Fantástico, fantástico, Gustavo e audiência. Incrível, cara, incrível. É como se fosse um amálgama do Velozes e Furiosos 1 até o 5, mais ou menos, assim, né? Então, cara, é um filme bem naquele humor, apertem o cinto. Que é época de ouro, né? É, época de ouro, exatamente. Então, é um filme bem naquele humor idiota, maluco, do Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, do próprio super-herói, o filme e tal. E assim, a cada 5 piadas muito ruins, tem uma piada muito boa. Tipo, a gente se escangalhou de rir em alguns momentos, cara. E a dublagem, ela brilhou muito, porque eu acho que como é um filme que a galera da dublagem sabia que ninguém vai assistir, basicamente... Vamos perder a linha, vamos fazer a dublagem como eles chamam, né? Super localizada, né? Bem, botar coisa brasileira, coisa da nossa cultura e tal. E aí, cara, tem um momento, por exemplo, que o cara fala que ele... eu não sou durão, eu gosto de ver Ana Maria Braga e me confundem com o Felipe Dilon. O cara falou isso, tá ligado? O cara falou isso no filme e tal. Tem uma cena muito boa também, que o cara que faz como se fosse o Brian... Gente, eu não vou dar sinopse porque é Velozes e Furiosos. É um filme genérico de Velozes e Furiosos. Ele tem um momento que o cara que faz o Brian, né? Ele tá entrando meio que... no covil lá do Toretto, né? E um detalhe que eu não notei aqui que é muito bom. Os nomes dos personagens dessa paródia
são os primeiros nomes dos atores que fazem os personagens no Velozes e Furiosos. Então, o cara que faz o Brian é Paul. O cara que faz o personagem do Vin Diesel, o Toretto, é Vin. O cara que faz o The Rock é Johnson, tá ligado? Então, a Michelle Rodrigues, a personagem da Michelle Rodrigues é Michelle e tal. E é muito bom que tem uma cena que o cara que faz o Paul Walker tá entrando lá onde o Toretto, que na verdade é o Vin, né? Guarda o contrabando. Aí a câmera o plano tá filmando ele, né? De frente, como se fosse um POV assim dele. Aí ele olha meio que assim por cima da câmera, né? Uau, um monte de coisa roubada. Moleque, o filme corta pro que ele tá vendo. São várias caixas, escrito nas caixas, um monte de coisa roubada. E o narrador fala, um monte de coisa roubada. Cara, é muito caralho. Nesse momento eu falei assim, estou vendo uma pérola cinematográfica, assim, incrível. Então, cara, racionalmente, 1 de 5. Tenebroso. Horrível. Agora, como bom filme ruim, 4 de 5. Maravilhoso, cara. É muito ruim, mas é muito bom. Então, assim, se você gosta desse filme idiota, recomendo. Se você gosta de ver filme comendo alface, recomendo muito. Ele vai casar muito bem, Gustavo. Fica aqui a minha recomendação com carinho pra você fazer nesse fim de semana. Eu tô praticamente abstêmio. Eu tô sem alface aqui. Tem que ir no mercado. Tem que ir no Hortifruti. Isso. E o programa não acabou, mas já queria deixar aqui o pedido para você classificar o nosso podcast no seu aplicativo aí de podcast, no Spotify ou qualquer outro aplicativo que você usa. Isso ajuda muito a gente. Se você não parou aquela hora, para agora, por favor. Pega o celular e dá uma notinha pra gente, isso ajuda muito. Lembrando que a gente tem a nossa vizinhança do Esperon lá no catarse.me/Esperon. Tem link aí na descrição. Vem pro grupo do WhatsApp. Vai ser super legal te receber lá pra conversar com a gente. Vai ter churrasco. Tem às vezes Discord pra gente jogar algum jogo juntos. Tá sendo muito maneiro. E a gente vai conseguir fazer sessão de cinema da vizinhança. Vamos, vai sair. Vai acontecer. E a gente tem o troféu Regina Cagarras da vizinhança. A gente tá escolhendo os melhores e piores, assim, piores com amor, né? Pessoas da vizinhança, os mais... Enfim, tá rolando a votação lá. Se quiser participar, entra com a gente que vai ser muito maneiro, beleza? E aí, já pra finalizar aqui, eu vi 2 filmes iguais, mas diferentes essa semana. Que é, eu vi O Sobrevivente, o filme antigo, de 1987, com o Arnold Schwarzenegger, no auge ali dele. É uma adaptação de um livro do Stephen King, só que é um livro do Stephen King que ele escreveu com pseudônimo, né? Era Richard alguma coisa, que eu meio que já tô me ligando que quando são esses livros que ele escreveu com pseudônimo, não são talvez livros muito bons, assim, dos melhores, sabe? Então, enfim. E na sinopse, o Schwarzenegger ele faz um policial em que a história se passa num futuro distópico, ou assim, ou os Estados Unidos de hoje em dia, basicamente, né? Porque é um daqueles filmes que quanto mais o tempo passa, mais real ele acaba ficando, não intencionalmente, mais realista ele acaba ficando. E é um estado super policial, dominado por corporações, né? Por uma grande empresa, que tem esse reality show chamado Running Man, em inglês, né? Que é o reality show sobrevivente. E aí o Schwarzenegger é um policial nesse regime totalitário, e um dia ele é ordenado, isso é logo na primeira cena do filme, ele é ordenado pra atirar de helicóptero contra civis que estão protestando. E aí ele se recusa, e aí armam pra ele ser preso, enviado pra uma prisão lá super escrota também, e eventualmente ele é enviado pra participar do Sobrevivente, que é esse reality show, e aí eles manipulam, e aí é muito doido isso, cara, que o filme é de 87, mas ele traz, por exemplo, deepfake. Eles fazem deepfake dele pra mudar a situação, pra dizer que ele quis atirar nos civis e tal, não sei o que. Tem outros momentos assim também. Muito interessante esse lance do deepfake. Pô, lembrando, é um filme de 87, né? Muito antigo. E aí, o que é esse Running Man? O que é esse reality show? É um reality show em que 3 pessoas entram pra participar da edição da vez, em que elas são caçadas por... eu não lembro como é que eles chamam no original, mas no novo tá traduzido como milicianos, né? Que são como se fossem caçadores de recompensa. E aí eles têm que sobreviver um determinado tempo e os caçadores têm que matar eles, e é tudo transmitido ao vivo, de novo. Mais realista também. É uma crítica à espetacularização de tudo, basicamente, né? Até da própria sistema de justiça, do próprio sistema penal, esse tipo de programa, que consome esse tipo de programa, enfim. E aí é muito interessante, porque tem uma diferença em relação ao livro, que o novo filme ele não é meio que um remake do filme antigo, né? O novo filme que eu vou falar daqui a pouco, ele é mais uma nova adaptação do livro, ele é mais fiel, porque no filme antigo, esses 3 caras, eles são levados para uma área de jogo, que tem tantos 1000 quilômetros de extensão, ou centenas de quilômetros de extensão, mas é uma área específica, né? E no livro e no filme novo, é na cidade. Eles são soltos na cidade, tipo, vai, né? Então, depois eu falo mais sobre isso. Cara, o antigo, ele é bem mais ou menos, assim, eu acho que ele não chega nem a ser um bom filme ruim, pra ser sincero, assim, acho que a gente fala que às vezes, né, tem aqueles filmes que são tão ruins que eles dão a volta, esse eu acho que ele não chega a dar a volta, ele só fica um pouco ruinzinho mesmo, assim, é bem baixo orçamento, assim, muito baixo orçamento, mas ele também é bem brega e a dublagem tem momentos bons, assim, tem aquelas coisas clássicas de dublagem dos anos 80 que, por exemplo, o Schwarzenegger vai matar o cara que é o caçador que usa lança-chamas.
E aí ele vai explodir o cara e ele fala, vai um foguinho aí? E aí joga, tipo, tá ligado? E aí... Também depois que o cara morre, ele fala, nossa, esse cara era muito esquentado, tipo, ou era muito cabeça quente, sabe? Tipo, umas coisas assim da dublagem, então... dou um 3 de 5, acho que é interessante e tal. Mas o novo que saiu, aí sim, é O Sobrevivente, mesmo nome, né? Eles até mudaram o nome, eu não lembro como é que tava o nome antigo, mas eles mudaram pra ficar com o mesmo nome, né? Paramount, estrelado pelo Glenn Powell, dirigido, Gustavo, talvez eu pegue sua atenção agora, dirigido pelo Edgar Wright. Aham. Bom, De Scott muito bom. Pilgrim, do Chumbo Grosso, Todo Mundo Quase Morto, o Baby Driver, né? O Em Ritmo de Fuga. E, pô, cara, eu fui ver muito, muito curioso, assim, com muita empolgação esse filme, porque eu gosto muito do Edgar Wright, especialmente quando o Edgar Wright faz ação, ele é muito criativo e tal. E, assim, a sinopse é basicamente o que eu falei, da versão do Schwarzenegger, só que, não mito, é um pouco diferente. No Glenn Powell, ele não é um policial, ele é um cara normal, vivendo naquele mundo fudido, ele tem uma filha que tá doente, e aí, pra conseguir dinheiro pra ela, basicamente ele se inscreve no Running Man, né, no programa do Sobrevivente. E aí, o que eu achei muito mais legal dessa versão nova, que, como eu falei, no antigo, era uma área de jogo. Então era meio que só eles contra os tais dos milicianos e tal. Nesse novo, é muito legal porque é na cidade, é no mundo, assim, é nos Estados Unidos, tanto que ele muda de cidade e tal. Ele tem que sobreviver por até 30 dias. Se ele, acho que a cada 5 dias, se não me engano, não, a cada dia que ele sobrevive, ele vai acumulando mais dinheiro, que eles vão mandar pra família dele, né, pra filha, pra esposa e tal. E aí, se ele sobreviver até o dia 30, ele é perdoado. Ele é perdoado, fica tudo certo e tal. Só que aí qual é o lance que é muito interessante? É na cidade, então ele tá fugindo dos caras na cidade. É uma sociedade ainda mais violenta do que no original, então mostram outros momentos de outros jogos e os caras matam a galera, assim, né? Os milicianos acham o cara na rua, matam na frente de todo mundo e tudo bem. Fica por isso mesmo, não tem problema nenhum, né? De formas brutais até. E aí... Só que o que é muito legal de ser na cidade? As pessoas normais, transeuntes no mundo, são incentivadas a denunciar. Tipo assim, eu vi o Glenn Powell aqui. Aí liga, se confirmarem que você viu e realmente a localização dele estava correta, que foi uma dica válida, você ganha dinheiro. Então a pessoa, nesse mundo fudido, ela é incentivada a ficar contra os sobreviventes, né, da vez, porque elas ganham dinheiro e porque eles trazem de novo esse lance de manipular, de deepfake e tal. Então botam o Glenn Powell como um cara muito filho da puta, assassino e tal. E aí o que eu gostei muito também falando do Glenn Powell, ele tá completamente cheirado no pó, brother. Ele tá, assim, fazendo um personagem que tá puto o tempo todo. Toda a fala dele é puta, com raiva. Tem uma hora que ele faz um teste de Rorschach, assim, que a mulher, o que você tá vendo aqui? E ele só dá umas respostas, assim, absurdas, que eu fiquei no cinema assim, meu Deus do céu. Então é muito legal isso, eu acho que é maneiro porque... Eu sinto que às vezes esses filmes mais recentes que a gente tem, especialmente de ação, com comédia e tal... meio que os protagonistas são muito parecidos, sabe? É um cara, gente boa, carismático, meio engraçadinho, mas meio sabe, bobalhão. calmo. Exatamente. E eu achei muito legal ser um personagem que não, ele tá puto o tempo todo, ele é agressivo o tempo todo. Ele é um cara bom, ele é um cara legal, mas o jeito dele é muito único, assim. Ele é um cara muito bolado o tempo todo, ele tá com pavio curto e tal. Ele perde o temperamento dele, ele perde a razão e tal. Muito maneiro. Só que eu fiquei muito decepcionado com a direção de Edgar Wright. Muito decepcionado, assim. Cara, bizarro, assim. Eu senti um Edgar Wright muito mais comercial, muito mais contido, assim. Ainda tem algumas transições, que pra quem conhece a filmografia dele, né? Especialmente o Scott Pilgrim e tal, ele brinca muito com as transições, né? As transições nunca é só, tipo, um corte de uma cena pra outra, né? Algo passa na tela, é um zoom que você não espera, é um mesh cut que você também não te pega de surpresa e tal. Então tem um pouco dessas transições. E também tem um pouco do que ele gosta de fazer, aquelas piadas mais visuais. Então, não tá no trailer, mas não vai estragar a experiência de quem tá ouvindo, prometo. Tem uma hora que o Glenn Powell tá tentando meio que descer um rapel de lençol, porque ele foi descoberto num prédio, no hotel que ele tá e tal. Ele prende no letreiro, vai descendo, e aí o prédio onde ele tá se chama Y, não sei o que, não sei o que lá. Começa com Y. Ele prende o lençol no Y, vai descendo, o Y acaba cedendo, dá uma leve caída, ele quase cai, e aí é muito bom. Porque ele olha pra cima e ele fala, why? Tipo, que é porque, mas ao mesmo tempo é um Y, que em inglês é why legal. Também. Why, o Y em inglês é why. Então, tipo, ele grita why e é um Y. Então, tem um pouquinho dessas piadinhas dele, mas a direção em si, cara, é muito genérico, assim. Se você me dissesse que não é do Edgar Wright, eu acreditaria. Tipo, não suspeitaria que era do Edgar Wright, sabe? Então, isso me deixou bem decepcionado, assim. Não sei o que rolou, mas é uma pena, porque eu fiquei pensando que, pô, o Edgar Wright, da época do Scott Pilgrim, da época do Chumbo Grosso, principalmente, aquele filme de ação dele, e do Baby Driver também, ele teria se divertido, e por consequência, nos divertido muito mais nesse filme. Porque o filme, o conteúdo tava ali, o Glenn Powell, loucaço, o Glenn Powell nesse filme, ele parece meio que um filho bastardo do Schwarzenegger com o Tom Cruise, sabe qual é? O jeito assim que ele atua e tal, é bem maneiro,
mas a direção realmente deixou a desejar. Eu ainda recomendo, vou lançar vídeo semana que vem pra falar do filme e tal, acho que ainda vale assistir, mas talvez com a expectativa um pouco mais... Assim, você não vai ver um filme, de novo, na minha opinião, claro, mas você não vai ver um filme do Edgar Wright, aquela marca registrada que ele tem, das cenas de ação e tal. Não vai ser tanto isso, mas ainda é uma história legal, por mais que seja uma história um pouquinho confusa e que no final acho que ela escolhe um pouco de uns caminhos fáceis. Mas O Sobrevivente estreia, eu acho que estreia quinta-feira agora, deixa eu só confirmar rapidão. O Sobrevivente... Isso. Estreia dia 20 de novembro, agora essa quinta-feira, né, pra você que tá ouvindo o podcast, junto com Wicked, inclusive. E aí, semana que vem, finalmente poderei falar de Wicked. E aí, Gustavo, pra gente fechar então com chave de ouro, cara, a gente vai falar rapidinho de Pluribus, porque você me lembrou bem, eu tava aqui encerrando já o programa. A gente tá vendo, né, a gente tá acompanhando Pluribus, que é a nova série da Apple TV. Não tem mais o Plus, é só Apple TV, que é criada pelo Vince Gilligan, se eu não tô enganado, que é o mesmo criador de Breaking Bad, de Better Call Saul, e, cara, é a série do momento, que tá na boca da garotada, tá fazendo sucesso no mundo todo, realmente é o hype... O Vince Gilligan, a cada 10 anos, ele fala, deixa eu ditar a cultura mundial aqui rapidinho e já volto. Total. E aí ele tá fazendo de novo. E aí, assim, a sinopse, eu acho que quanto menos você souber, melhor. Então eu vou dar uma sinopse bem leve, que é a mesma sinopse que eu dei no vídeo. É uma mulher... que ela tá vivendo no mundo normal e tal, ela é uma autora de livros que ela mesma não é muito fã dos livros, mas eles fazem sucesso e tal, e um dia, basicamente, o mundo é tomado por uma epidemia de felicidade. Não vou dizer de onde veio, como foi, por mais que o primeiro episódio explica nas primeiras cenas, né, mas o mundo é tomado por uma epidemia de felicidade, todo mundo fica super feliz, mas ela fica de fora, por algum motivo que, vamos descobrir. E aí, meio que até a sinopse oficial da série é a mulher mais infeliz do mundo precisa salvar a Terra, né, a humanidade, da felicidade. Porque, por consequência, todo mundo tá muito feliz e ela ficou de fora, ela, por consequência, é a pessoa mais infeliz do planeta inteiro, né? É isso que dá pra falar, sem spoiler. E aí você tá assim, pô, mas eu tô assistindo a série, Esperão, Gustavo, eu tô assistindo a série, queria que vocês comentassem com spoiler. Qual notícia boa que a gente tem pra dar pra essa pessoa, Gustavo? A gente vai fazer um podcast específico sobre essa série, que é o nosso Série em Série. Estamos fazendo... Tá tendo tanto remake no cinema, a gente vai fazer um remake de um podcast também, mas pelo menos é um remake nosso. De coisa que a gente produziu, que é o Série em Série, que a gente tá resgatando lá da época do 1010 pra economizar em tempo e identidade visual. E, pô, humildade à parte, ficou maneirinha a identidade visual, eu quero reaproveitar. Quinta-feira vai sair o primeiro episódio nosso sobre os 3 primeiros episódios da série, e aí a nossa ideia é fazer semanalmente a cada episódio. Oi, Gustavo da edição aqui, vai ser quarta-feira que a gente vai publicar os episódios do Série em Série. Beijo! E lembrando, então, com spoiler... não agora. Lá no Série em Série, com spoilers liberadíssimos. Vamos comentar tudo, vamos debater semana a semana, vai ser super legal. A gente já comentou de querer voltar com esse formato de Série em Série. Muita gente botou pilha, muita gente apoiou a gente fazer isso. Então, o primeiro Série em Série do nosso retorno agora vai ser Pluribus. Se você ainda não tá assistindo, corre pra assistir, tá na Apple TV. Vale muito a pena. Esperou, não tem Apple TV. Provavelmente vai ter promoção agora pra Black Friday, se já não tiver rolando. E se não tiver... se esforça aí pra achar, porque vale muito a pena. Não fique de fora, de verdade. É uma daquelas séries que, como o Gustavo brincou, assim, acho que ela vai redefinir um pouco do como contar histórias, como fazer série e tal. A não ser que seja uma merda, né? Que ela fique uma merda. Mas. E assim, só pra dar uma opinião rapidinho sobre o que eu achei, tipo, eu assisti, a minha sensação é, por exemplo, quando você vai ver um jogo de futebol. E aí é um time muito bom contra um adversário muito fraco. E aí o time joga muito, faz uma goleada rápido e você não se empolga tanto, mas você fala, não, beleza, é o que eu tava esperando. E é isso, tipo, a série é muito boa, os 2 primeiros episódios são muito bons, e a tendência é que permaneça assim, porque, cara, o Vince Gilligan não brinca na parada, e a Apple TV atualmente tá fazendo coisas muito boas, então a tendência é, pelo menos a primeira temporada, ser muito boa, e aí depois a gente vê o que vai rolar. É legal demais, cara, a gente vai até o final da série. Até o final da série, semanalmente, vai ser show. Então, agora sim, acabou o episódio. Gustavo, suas redes sociais rápido pra gente manter a retenção aqui. Jean Geleias, GNGLAS. É isso, galera. Até semana que vem no Esperão que goste. Número 32. Valeu, um abraço, beijo, queijo no seu coração. Valeu!